Aperta o play porque vai começar mais um episódio do Pode Convidar. E hoje vai ser um pouco diferente. A mesa está aberta para a nossa convidada Karina Abras, surfista profissional, tricampeã brasileira e coordenadora das categorias femininas da Confederação Brasileira de Surf, que trouxe com ela um convidado especial, seu amigo shaper e empresário Avelino Bastos, fundador da Tropical Brasil. Vem muita história boa por aí. E aí, Avelino? Bom, primeiramente eu quero agradecer a RT Records por ter disponibilizado essa conversa boa aqui pra gente, né? E, vamos bater um papo, falar, na verdade, contar a tua história, a nossa história e a história do surf brasileiro. Legal, Kika. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse estúdio, numa chance de poder contar um pouco de história. Às vezes a gente conta muita história, né, muita coisa, mas a maioria das pessoas não vivenciaram isso. Então, ter a oportunidade de poder bater um papo com uma amiga que está há anos nesse ciclo, nessa jornada que a gente está, é espetacular, né? Bom, e para quem não sabe, essa jornada é longa, né? Longa. Foram 49 anos de profissão, né? Que eu falei mais ou menos 40. Está sendo, né? Estou 49 anos de... 40 que a gente se conhece. Exatamente. Né? E... A jovem. Jovens, lá atrás, né, Avelino? Todos fomos jovens. E, cara, assim, muita história. A gente realmente participou de todas as etapas do surf brasileiro até aqui, né? Você como shaper, como empresário, eu como atleta, agora como gestora, técnica, treinadora, né? Então, assim, foram caminhos que foram sendo galgados que, assim, o pessoal que começou o surf hoje, eles não têm ideia de quanta coisa passou lá por trás, né? Mas eu acho que isso não é uma falha das pessoas de hoje, é uma falha nossa. Sim. Né? A gente não pode terceirizar essa falha. A falha é nossa de não deixar esse registro com qualidade, não apresentar para as gerações vindouras sempre um conteúdo qualitativo para que elas possam entender aquilo, né? Eu tenho uma visão, assim, uma fala minha, digamos assim, que eu vi o surf da marginalidade ao ouro. O ouro olímpico, né? Sim. Quando eu comecei a pegar onda em Santos, ainda era proibido surfar das 8 da manhã às 6 da tarde. O bombeiro não te deixava, o salva-vidas não deixava você entrar na água porque a praia era dos banhistas. Então, o surfista era um elemento que tinha que esperar o bombeiro chegar, então você tinha que sair antes dele chegar e ir para a água depois que eles fossem embora. Então, eu posso dizer que eu vi o surf da marginalidade ao ouro olímpico. Então, é uma jornada longa. Eu estou nesse esporte há 49 anos. A minha primeira intenção de fazer prancha um pouco antes, eu poderia dizer que eu estou há bem mais tempo, mas a minha primeira intenção de fazer uma prancha eu tinha 9 anos de idade. Vamos começar com essa pergunta, então. Você lembra da tua primeira prancha, da sua, que você surfou? Eu lembro da primeira vez que eu fiquei em pé numa prancha. Inclusive, eu tenho um grande amigo, que é uma pessoa super influência na minha vida, que me ajudou. Foi o primeiro cara que me colocou em pé numa prancha, que é o Jordão Bailo Júnior. Foi juiz do circuito mundial. É uma celebridade no ponto de vista de conhecimento do esporte. Foi o primeiro amigo que me deu sensos de estética no esporte, muito antes de qualquer coisa. Então, conheci o Jordão em 1974 para 75. Uma amiga nos apresentou e disse para ele que eu queria aprender a pegar onda. Ele falou, vamos amanhã para a praia? Eu vou te ensinar a surfar. E foi no dia seguinte, eu fui para a praia, fiquei em pé pela primeira vez, dali o resto é tudo história, né? Somos amigos até hoje e uma gratidão incrível. E a primeira prancha que você shapeou? Inclusive, eu tenho essa prancha, Olha. né? A primeira prancha que eu shapeei foi em novembro de 1976. 76. E foi a primeira prancha. Antes dela ficar pronta, um amigo comprou. E aí eu terminei ela em dezembro, entre o Natal e o Réveillon. Ele me permitiu que eu ficasse com ela uma semana. Entreguei para ele, com aquele dinheirinho, eu comprei mais material e fiz. E ali começou uma carreira profissional mesmo, né? Então, por isso que eu digo que este ano eu estou fazendo os 49 anos que eu trabalho profissionalmente com surf. Eu tinha 15 anos de idade. Nossa. Naquele tempo não tinha tutorial de YouTube, o fazer prancha era um segredo de quem sabia fazer, então você conseguia informação. Mas como eu já vinha procurando fazer isso há muito tempo, desde os 9 anos de idade, então quando eu tive contato com uma prancha de surf de verdade, eu falei, é isso que eu quero fazer.
Aí eu comecei a surfar com os amigos deixavam as pranchas na minha casa, porque eu morava pertinho da praia. Aí, na sequência, em 76, eu ganhei uma prancha, meus pais me deram uma prancha, uma Twin. E aí, no final do ano, eu falei para o meu pai, mas eu quero fazer a minha prancha, esse é o meu desejo. E aí, meu pai me ajudou a comprar o material, buscar ferramentas e tal. Naquele tempo era ralador de coco, taco de lixa, faca de pão. E foi assim que começou tudo. E como você falou agora, um pouquinho antes, né? O cenário do surf brasileiro naquela época era um cenário marginalizado, né? O surfista era o vagabundo, era o rato de praia, era o cara que não queria fazer nada, não queria estudar, né? Na verdade, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Para quem olha de fora, era esse personagem. Mas para quem viveu aquilo, eu digo que o surf é o braço esportivo do hippie. Tem o braço musical, tem o braço da convivência, da contestação, o braço político, do protesto, da contracultura, da escrita, da literatura. Tem todos os braços. E o surf é o braço esportivo do hippie. Se você olhar, você vai perceber que a contracultura do hippie procurava a sua autodeterminação. E eu acho que o surf serviu para isso. E esse pessoal que tinha uma vida mais light, via a vida mais ligada à natureza, preservação, a contestação de certas questões, de valores e uma certa coisa, o surf encaixou perfeitamente. E essa vida nômade, acampar, pegar uma Kombi, viajar, natureza. Então, para quem olhava de fora, todo esse espectro hippie era vagabundo, né? Era um vagabundo em costumais. Mas, na verdade, não era. O meu pai sempre foi o grande incentivador meu e dos meus amigos de surf e nos levava para acampar em vários lugares, nos deixava em lugares, um grupo de amigos de 15, 16, 14 anos, acampados numa praia. Deixava lá por uma semana e veio buscar uma semana depois. E os amigos do meu pai falavam, você deixa seu filho com esse bando de vagabundo, aí esses vagabundos de surf, vagabundo. Meu pai olhava e falava assim, como assim vagabundo? Esses meninos entram na água primeira hora da manhã, antes do sol nascer, ficam até de noite, vivem isso de vagabundo. Eles não têm nada, eles se esforçam um monte para conseguir fazer o que eles fazem. Não é uma coisa convencional. E era isso mesmo. Não é que a gente não gostava de estudar. Eu gostava de estudar, mas eu gostava muito mais de surfar. E muito mais ainda de fazer prancha. Então, de vagabundo não tínhamos nada. Esse apoio da família é sensacional, né? A minha primeira prancha também foi muito pelo apoio da minha família, né? Inclusive, eu cheguei em você com o meu pai, na sua fábrica. Eu lembro do né? seu pai perfeitamente. Eu lembro da gente se conhecendo, muitas vezes mais tarde, depois acompanhando ele, acompanhando vocês nos campeonatos, indo assistir os campeonatos. Sua irmã super entusiasmada com o surf e tudo mais também. Então, foi muito bacana ter esse contato, né? Os pais da gente eram... eu digo que tem vários tipos de pais, né? E no meu caso, eu tenho a dádiva de ter 2 pais. Meus pais são imigrantes espanhóis, vieram para o Brasil em 59 com a minha irmã, já nascida. E para eles, a visão dessa coisa de ser nômade era uma coisa muito natural. Sim. Então, o surf para eles era uma coisa natural. É você fazer o que você gosta e buscar resolver aquilo que você gosta e viver daquilo. É verdade. Pô, eu tenho uma história muito legal da minha primeira prancha, né? A maioria de nós, naquela época, começamos a surfar com prancha de isopor. Sim, né? as planondinhas, né? Planondinhas, que hoje em dia são as nossas softboards, né? Sim. E a primeira prancha que eu tive foi uma Lightning Bolt, toda furada. Eu tinha 10 anos de idade, eu acho que eu devia ter 1,30 m, e eu tinha um skate que eu tinha ganho de presente da minha avó, da minha nona italiana. E eu tava andando no calçadão do Guarujá de skate e um cara grandão me chamou. Pô, deixa eu ver seu skate. E o cara tinha essa Lightning Bolt vermelha com raio preto, mas detonada. E, pô, que skate maneiro, meu skate novinho. Aí eu só olhava pra prancha do cara. E aí eu cheguei e falei assim pra ele, quer trocar? E o cara, na hora, não pensou duas vezes, pegou meu skate e eu apareci em casa com a prancha. Meu pai quase me matou, né? Trocou aquele skate zero por essa prancha toda furada. Não, mas pai, eu quero. Bom, ótimo. Comecei a surfar com a Lightning Bolt toda furada. Ela tinha um furo que eu remava e a água batia na minha cara. Entrava por baixo. Quem sabe é uma solução hidrodinâmica de experimentação. Aí, um belo dia, tô lá no calçadão de novo no Guarujá e eu pequenininha, prancha enorme,
para um cara do meu lado com uma biquília, o cara enorme, com uma biquília que batia aqui nele, né? A gente se olhou assim, bora trocar? Vamos trocar. Vamos trocar. Vim com a pranchinha pra casa. casa. Tá no sangue os business, hein? Tá no sangue os business, né? E aí Escambo, fui pra casa com a pranchinha. Só que ela tinha um problema. O nome dela era Carlão. Carlão. E aí, era uma tiração de onda dos meus primos. Pô, a prancha, o que é a prancha Carlão e não sei o quê. E aí, eu entrei no meu primeiro campeonato no Guarujá, do Nóbrega. Não sei se você lembra do Nóbrega. Sim. Ganhei o campeonato e meu pai falou assim, bom, você ganhou seu primeiro campeonato, você merece uma prancha nova. E eu me levou para fazer, eu fiz uma primeira prancha com o Mike, da Summer Birds. Sim. Aí, eu comecei a competir, comecei a vir para cá para o Sul, com o meu pai me trazendo para os OP Pro, o 85, 86. E aí eu conheci você e fiz a minha segunda prancha nova. Que eu fui lá, a gente encomendou uma prancha do meu tamanho, toda bonita, linda, pintada, né? Então, assim, cara, essa nossa vivência, cara, porque era um objeto de desejo a prancha, né? Não era todo mundo que podia ter isso, né? Prancha era um negócio, ainda é, né? Eu acredito, assim, nesses meus anos todos trabalhando nisso, a coisa mais marcante que tem é que não importa a idade do surfista ou da pessoa que está encomendando. Pode ser um jovem de 7 anos ou um jovem de 70. Os olhos brilham iguais. Quando pega a prancha, é uma coisa incrível. E não faz muito tempo atrás, eu tenho um amigo, um executivo de uma grande empresa, que foi nos visitar. E tem aquele meu espaço, onde é meu laboratório, tem minha sala de shape, uma coisa mais privada minha. E ele chegou dentro, assim, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele virou para mim e falou assim, aqui que é a casa do Papai Noel? Eu falei, Aí eu percebi que eu não fazia mais bólidos, assim, não fazia prancha, surf, aquela coisa high-tech. Eu percebi que a vida inteira eu passei fazendo brinquedos. Porque não importa a idade do surfista, aquilo é um brinquedo tão emocional, é uma coisa com tanta ligação, tem tanta coisa envolvida naquilo, que eu falei, isso aqui é muito mais do que um objeto de performance, isso aqui é um brinquedo. Eu costumo chegar lá na Tropical Brasil e falar, cheguei na Disneylândia, né? Porque... É um brinquedo. Cara, e eu lembro da Surf Center, no Guarujá, e eu passava na Surf Center, minha mãe me deixava no centrinho do Guarujá, e eu passava na Surf Center, passando a mão assim nas pranchas, ia e voltava. E quando eu estava lá, eu olhava assim e eu pensava, quando eu crescer, eu vou ter um monte de prancha. Cara, isso é sensacional. É a realização de um sonho, né? Eu vou te falar que fazer prancha, para mim, é uma coisa que a vida inteira rivalizou muito com o gostar de pegar onda. Eu tenho muita dúvida, até hoje ainda não consegui elaborar corretamente se eu estou envolvido com surf porque eu gosto de surfar ou se eu gosto de fazer prancha. Uma coisa para mim que dezenas de vezes, centenas, milhares de vezes, eu deixei de surfar dias bons porque eu queria fazer uma prancha específica. Aquilo para mim é tão legal me envolver com aquilo, é tão realizador, que desde a minha primeira prancha até hoje é a mesma emoção. Eu estou ainda tentando fazer o que eu mais imagino de legal. Eu ainda não acabou, sabe? Ainda estou num processo de elaboração. Um novo desafio. Exato. Quantas vezes? Ô, Avelino, e deixa eu te falar, quais foram os principais desafios que você teve quando você começou a estruturar a sua marca? Bom, você imagina que meu pai e minha mãe são pessoas bem peculiares. Então, eu cresci do lado de pessoas que são... meu pai é um empreendedor e é um gênio criativo. Meu pai é um gênio de mecânica, mesmo. Não é um papo de filho, não é de admiração do pai. Ele é genial mesmo. E minha mãe é de uma capacidade de gerir a família impressionante, né? Meu pai é muito criativo, minha mãe... Ela tem uma capacidade de gerir o grupo da família muito bacana. E eu cresci nesse meio, né? E eu usei o fazer prancha porque eu queria fazer mais pranchas. Então, para poder fazer mais pranchas, eu tinha que vender as pranchas que eu fazia para mim mesmo.
Num determinado momento, a quarta prancha que eu fiz, um amigo, o Nelson Mendes, que é meu sócio até hoje, né? Ele olhou para mim, o Nelson tinha altas pranchas, tinha uma Lightning Bolt top, não sei o que lá, tinha o que ele podia ter, mas ele olhou para mim e falou assim, cara, faz uma prancha para mim. Falei, pô, uma encomenda? Porque eu tinha sempre feito pranchas para mim e vendia. E eu queria vender mais e fazer mais. Aí, de repente, ele encomendou uma prancha e falei, uau, vou viver desse troço, cara, né? Então, a quarta prancha que eu fiz foi uma prancha sob encomenda. Então, eu percebi que para eu praticar essa vontade de fazer prancha, de botar, tentar fazer melhor e melhor, eu tinha que vender. Então, eu tive que aprender a empreender mesmo, a ter que colocar para girar. E aí, no começo lá dos anos 70, eu fazia uma prancha chamava Lino. Sim, eu Lino lembro. Pranchas de Surf, né, em Santos. Porque eu morei em Santos até 1980, quando eu vim para Florianópolis. Mas tem uma história super engraçada nisso, mas depois a gente comenta. E depois eu comecei a fazer as pranchas Lino, daí essas pranchas começaram a ganhar visibilidade. Eu comecei a ter uns amigos, como eu frequentava muito o sul do Brasil, que eu tinha morado no sul, tinha morado em Paranaguá, conhecia todo esse litoral do Paraná. E como meus pais conheciam o litoral de Santa Catarina, meu pai começou a trazer eu e meus amigos para acampar aqui nessas praias. Começamos a acampar na Ilha do Mel em 76, Matinhos, Farol de Santa Marta, e o Mauro Rabelais nos mostrou esse sul do estado de Santa Catarina. Ele morava em Laguna, né? A família dele é toda Sim. de Laguna, uma família tradicional de Laguna, e aí, nesses entreveiros de vir para Paraná, ele falou, pô, vamos para Laguna, e de Laguna, Farol de Santa Marta. A gente começou a acampar, arrumar lugares para ficar e começamos a frequentar. A gente vinha todo final de semana, feriado, qualquer brecha, a gente se largava aqui para o sul. Era nosso descobrir o mundo, né? Essa vida nômade de surfista e descobrir praias desertas. E tal, naquela aquela coisa. época, sair de São Paulo para vir para o sul é que nem hoje em dia a gente ir para Mentawai, Mas né? você imagina garotos de 15, 16 anos acampados em praia. Sim. Né? Inclusive, essa foto é a primeira equipe da gente da Tropical Brasil em 1981. Tá ali o Rabelais junto comigo ali no alto, eu e ele abraçados ali, o Jordão aqui no canto direito ali, tá o Luiz Neguinho, tá o Tail, Orelhinha, Davi Usadel, Bilo. E foi aí Zeca, que você Cisco viu Arana. que a sua marca tinha se consolidado. Na realidade, foi assim, quando eu Quando que foi a transição de Lino para Tropical Brasil? Eu tenho um amigo, Zeca, ele inclusive tem uma das melhores fábricas de laminação do Brasil, faz Zampol, DHD, é um cara muito talentoso, um ótimo gestor. Eu e ele começamos no final ali, de 79 para 80, começamos a fazer uma prancha chamada Tropical, né? E essa prancha Tropical era uma versão minha e dele. Aí quando eu prestei vestibular e passei para a Federal aqui de Santa Catarina, nesse ano eu prestei 10 vestibulares e zerei em 9. Passei só na Federal aqui para Engenharia Química. E eu falei, bom, vou para Floripa, né? Era o caminho de todo mundo naquela época. Não, Eu também vim cara, assim, né? eu falei, é para lá que eu quero morar, é lá que eu tenho que passar. Sim. E você passar numa Federal, seus pais vão dizer, bom, vai fazer a Federal. Exatamente. A parte mais cara do processo ele conseguiu fazer de graça, que é fazer uma universidade federal, né? E aí eu realizei, meus pais, né, naquele papo, tal, vim para Santa Catarina, convidei o Zeca, vamos para lá. O Jordão também tinha passado para a Federal, vamos junto. E aí vim eu, o Zeca e o Jordão para morar em Florianópolis e montar a fábrica. Quando eu passei no vestibular, eu decidi assim, olha, eu só volto a fazer prancha o dia que eu montar a minha fábrica do jeito que eu acho que eu tenho que montar. E esse momento, que era final de novembro, quando eu mudei para Florianópolis, até a fábrica ficar montada, demorou um ano. E esse ano eu fiquei elaborando como seria a fábrica. Nesse inteirinho, o Cisco Arana, antes, nos anos 70, ele fazia uma prancha chamada Tropical Brasil, e ele tinha parado de fazer essa prancha Tropical Brasil e foi fazer uma prancha chamada Vitamina C, que ele achava que o Tropical Brasil o pessoal não gostava do Brasil, aquele papo todo, né? Que era aquela tendência de ter marca gringa, né? Mas o Cisco resolveu fazer Vitamina C, ele e um amigo dele. E daí eu falei, pô, cara, estamos fazendo Tropical. Cisco, nós vamos botar o nome Brasil no... Pega aquele, faz aí, eu não estou mais fazendo e tal. E aí eu tinha na minha casa, em Santos, nós tínhamos uns tucanos de estimação. E eu já, naquele tempo, já pintava prancha com aerógrafo, Lino, tal, fazia umas pranchas bem artísticas, desenhava uns tucanos lindos, em relevo, aquela coisa toda. Aí tem um amigo nosso, o Marcelo Fukuda,
que é um tremendo designer, tal, ele fazia desenhos de camiseta linda, tal. Eu falei, pô, desenha um logo pra gente, nós vamos fazer Tropical Brasil, eu queria colocar o Tucano, mas eu queria um negócio assim, astral, legal, pô. Daí ele Tropical, criou onda. aquele logo clássico da gente, o Tropical Brasil, que é uma das coisas, assim, muito bacanas mesmo. Que era um objeto de desejo. Que representa, né? Que eu acho que, na minha opinião, um dos logos mais felizes do surf, porque tem tudo ali, né? Tem o Tropical Brasil, mas tem uma folhagem, tem umas ondas, tem o Tucano, tem tudo a ver, para mim, naquele momento, O e sonho até do hoje. surfista, né? É uma coisa assim, alegre, feliz Sim. e tal. E aí, quando veio esse logo, a gente começou a Tropical Brasil em novembro de 1981. E dali, um amigo meu, que eu passei um tempo shapeando para ele em São Paulo, que é o Paulo Issa da Squalo, uma marca tradicionalíssima de São Paulo, de Ubatuba, que organizava os campeonatos brasileiros. Quando eu falei que ia mudar para o Sul, ele falou, cara, para você alavancar mesmo tua marca, é legal você montar uma equipe legal. Aí eu vim para o Sul, convidei o Roberto Lima, que era o campeão catarinense da época, e o Roberto Lima me indicou, olha, cara, tem um garoto vindo aí, esse cara é muito bom surfista, que foi o Davi Rosadel. E as 4 primeiras pranchas que nós fizemos na Tropical Brasil, foi uma para mim, uma para o Zeca, que era meu sócio, que laminava, uma para o Davi e uma para o Roberto Lima. As pranchas ficaram prontas no dia 19 de novembro de 1981. Nesse mesmo final de semana tinha um campeonato catarinense, uma etapa acontecendo em Florianópolis. O Davi Rosadel acabou ganhando e no primeiro final de semana do Tropical Brasil nós tivemos um primeiro troféu, né? Logo na sequência, em janeiro de 82, teve o primeiro campeonato brasileiro fora do eixo Rio e São Paulo, que era sempre ou Saquarema ou Ubatuba, né, Itamambuca. Aí teve o Olímpicos, 1982, aqui, né, na Praia da Joaquina. E nós formamos uma equipe para esse campeonato. Comprei uma barraquinha na Erasmo Macedo, uma tendinha que tinha surf escrito, fiz umas faixas, equipe Tropical Brasil de surf. E aí convidei Luiz Neguinho, Orelhinha, Thail, Frederico Dorei, o Lima, o Fê Correia, o Cisco Arana, Mauro, que também naquele tempo ainda surfava competitivamente, Jordão. Fizemos uma enorme de uma equipe e aí vieram os grandes nomes, né, do Brasil surfar aqui em Santa Catarina. Então, o Bita Pereira ali também. E aí veio os grandes nomes do Brasil, Rico, Bocão, Daniel Friedman, veio os Otávio, Cauli Rodrigues, veio os bambambãs, que eram os grandes ídolos, né? E aí era uma molecada desconhecida de Santos, né? E tinha aquela rivalidade entre o Rio e São Paulo, mas maior ainda tinha uma rivalidade, Santos com São Paulo e Rio, né? Santos completamente underground, o famoso underdog, né? Aquele surf do quebra-mar e tal. E aí a gente formou essa equipe de jovens e o campeonato foi indo, e nós viramos o Xodó de Floripa, porque aí éramos uma equipe local que misturava santistas e catarinenses, e aí foi indo. Bom, ao final de tudo, nós papamos o campeonato, ganhamos primeiro, segundo, terceiro e quinto lugar do campeonato. Só ficou, acho que o Felipe Castejar que ficou em quarto. E foi um campeonato revolucionário, porque foi uma troca de guarda naquele momento dos grandes nomes do surf brasileiro, que ainda continuavam ótimos surfistas, né? Mas esse grupo, né, foi revolucionário. No caso do Luiz Neguinho, o primeiro cara a fazer manobras de skate no surf, dando aéreos incríveis. O Orelhinha com uma performance, um cara de, sei lá, 1,90 m de altura, fazendo performance. Uma borda maravilhosa. Uma pranchinha mínima. Tinha o Davi, um surfista, o primeiro surfista do sul do Brasil, revolucionando o surf, aparecendo para o cenário nacional. O Bita Pereira, um surfista extremamente rápido, radical. E a pessoa começou a ver esse pessoal e falou, quem que é essa turma, E aí a gente, daquele dia em diante, a gente ganhou o Brasil, né? Começou a aparecer encomenda da costa inteira brasileira. Eu não sabia como é que as pessoas descobriram o nosso telefone e ligávamos. E aí a coisa foi indo e aí a coisa expandiu. E aí foram anos trabalhando artesanalmente. Artesanalmente. Né? Aí, em 83, eu tive uma estafa de trabalho, porque nós trabalhávamos realmente 12, 14 horas por dia, porque nós tínhamos muitas encomendas para o Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Nordeste.
E trabalhamos em 4 pessoas. Daí veio o Tchubiba para ser o nosso lixava e tal. E daí depois veio o Marquinhos, um rapaz de Curitiba muito talentoso em pinturas e tudo mais, que veio também para pintar. E formamos a equipe de trabalho, 4 pessoas. E o Jordão que cuidava de empacotar, atendia telefone e tal. Então a equipe, essas 5 pessoas faziam um número de pranchas absurdo. Nós trabalhávamos 7 dias por semana, o dia inteiro, da manhã até de noite. Foi uma loucura, foram anos mágicos mesmo, uma produtividade assim, excepcional, fazendo pranchas realmente diferentes, porque nesse ano que eu fiquei parado, eu fiquei elaborando como seriam essas pranchas e criei um projeto todo diferenciado. Inclusive, foi uma coisa assim muito revolucionária para a época. Biquílias, triquilhas, que na época mal tinham saído na Austrália. Eu já tinha visto isso numa revista. Falei, vou introduzir esse troço. O Simon Anderson tinha acabado de ganhar o Bell 6 meses antes e eu estava fazendo triquilhas já. Né? Com caixa, aquele de encaixe, coisas assim. Isso foi muito revolucionário para a época. Canaletas. Eu comecei a colocar tudo que eu imaginava e tinha visto. Juntei desenhos New Wave, uma coisa que era toda uma tendência que estava acontecendo no mundo. E eu comecei a ver isso e falei, é por aí que nós vamos. E comecei a ficar muito criativo nisso. E aí foi, né? Aí, em 83, eu tive uma tremenda estafa de trabalho, resolvi viajar, fui para fora do país, passei um tempo na Europa, trabalhei na principal fábrica de pranchas da Europa, fiz um mochilão durante 4 meses. Depois fui trabalhar na Stark. Na Stark. A Pucas ainda não era uma fábrica conceituada. O Stark, para você ter uma ideia, se transformou o shaper do Tom Kerr, o Tom Curren, desses caras. Todo mundo que ia para a Europa fazia prancha com ele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara, que foi um grande amigo e tutor. Depois, quando eu refiz a minha grana, eu peguei um avião, fui para os Estados Unidos, fui morar no sul da Califórnia, fui morar em San Diego. Em San Diego, eu comecei lá na segunda, terceira semana, fiz um amigo americano, ele falou, vou te apresentar uma fábrica legal. Me levou para a Nectar. A Nectar, na época, era a maior fábrica nos Estados Unidos, maior que China Islands, maior do que Linden, do que todo mundo. Me apresentou para o Gary McNabb. Eu cheguei no dia que o principal shaper dele está indo embora. E o cara falou, volta aí amanhã, vem fazer um teste. Eu falei, não. Eu não falava muito bem inglês na época, falava nada. Eu falei, não, test today. O cara falou, não, mas vem amanhã, test today. O cara falou, me botou na sala de shape, me deu um bloco, fui lá, shapeei. Daqui a pouco bati na sala dele, ele também é shaper, né? Veio, olhou, legal, tal. Volta aí amanhã. Eu falei, não, today. Me deu mais um bloco, eu fiz, ele olhou e falou assim, uau, você faz um bom trabalho, então pode vir amanhã trabalhar. Eu falei, não, today. Aí o cara me enfiou numa sala, me deu um monte de bloco, comecei a trabalhar e lá também virou um trabalho incrível. Tive a oportunidade de acabar sendo gerente dessa fábrica, a maior fábrica da América. Na época nós fazíamos aí cerca de 25 pranchas por dia. É um número que até hoje é um número grande, né? Nossa. E acabei sendo chefe da fábrica por um tempo. Depois fui para Havaí, voltei para o Brasil e montei um novo. Falei assim, nossa, voltei dos Estados Unidos e falei, esses caras não são tão superiores a gente. A gente é tão bom quanto eles. Esse papo de olhar para o gringo e achar que o gringo é Deus é uma besteira. Sim. O que nos falta é ídolo. É a gente acreditar que a gente é tão bom com ele. Nos falta mercado. E o mercado só vai vir com ídolos. E daí eu voltei de lá e falei assim, cara, vou fazer uma equipe nova. Só que agora eu vou fazer uma equipe de gente muito jovem e vou botar esses caras em contato com o mundo logo para que haja uma ruptura dessa ideia de que eles são melhores do que a gente. Porque, afinal de contas, enquanto você acha que o gringo é Deus, ninguém ganha de Deus, né, cara? Lógico. Ninguém ganha de Deus, cara. Então, toda a bateria era perdida, né? Sim. Agora, se você fala assim, não, o cara é tão... Ele pode até ser um apóstolo, cara, mas ele é tão... gente quanto eu. Se ele pode, eu também posso. E aí a gente montou uma equipe de molecada. E daí essa história vem, assim, para falar alguns nomes, Pio Pereira, Teco Padarates, Peterson Rosa. E aí, era um grupo de jovens. Então, o Neco tinha 8 anos de idade, o Teco tinha 13 para 14, Peterson tinha 13 quando veio para a equipe. Então, uma coisa assim que esses caras acabaram indo para o mundo, né? Morar e ver o mundo a partir do nosso olhar e entender que realmente, cara, nós podemos ganhar deles. E aí a brincadeira, né, que a gente fazia era, cara, a coisa mais legal que tem é você deixar a praia em silêncio. Porque você ir para a casa do cara, ganhar do cara, na casa dele, com a torcida dele, com a família dele, e todo mundo ter que olhar e falar, o cara ganhou.
É muito legal. É muito legal. E o silêncio na praia, assim, você fala assim, cara, o moleque levou, não Cara, deixou dúvida. essa transição foi muito legal, Foi né? um espetáculo que eu falei, vou organizar essa molecada, vou fazer essa molecada entender o idioma deles, aprender a viver longe de casa. E aí tem mais uma história legal nisso aí, que quem me apresentou o Teco foi o Jordão. Ah, o Jordão, sempre o Jordão, cara. Jordão, Cara, e hoje em dia o Jordão trabalha comigo, cara. O Jordão é uma vara de condão, cara. Se você parar, escutar o que ele tem, e de vez em quando ele dá uns tips assim, muito bom. Tem uma intuição fora do comum. E aí, o Jordão, quando eu voltei de viagem, eu contei para ele, pô, tô pensando em fazer uma equipe assim e tal. Daí um dia ele me liga, Avelino, eu estive em Balneário, julgando um campeonato, e eu vi um garoto, pô, muito bacana, acho que você devia conhecer, um tal de Teco Padarati. Eu falei, eu vou lá. No final de semana eu fui lá, conheci o Teco, conversei com ele. Na época ele tinha fechado um acordo com a Marbella. Falei, cara, se daqui a 6 meses você repensar esse teu acordo com a Marbella, fala com a gente. 6 meses depois a gente fechou um acordo e a carreira foi um espetáculo. Ficamos trabalhando juntos dos 14, profissionalmente, né? Dos 14 aos 34 anos dele. E para mim foi um prêmio. Daí eu tinha uma equipe madura, com caras como Davi Usadel, como outros surfistas também. A gente trouxe esses moleques para estar junto. E essa transferência de conhecimento e uma nova visão, acho que deu um resultado muito bom. Ali acho que começou um movimento de a gente deixar de ser puramente coadjuvante e passar a ser protagonista também, né? Não só esperar ganhar campeonatos dentro de casa, como passar a ganhar campeonatos fora de casa. A gente tinha visto esse movimento acontecer quando Santa Catarina quebrou esse eixo Rio-São Paulo, né? Santa Catarina entrou no meio, não só com atletas, mas com realização de eventos, com mostrar como as coisas poderiam ser diferentes. Eu acho que daí Santa Catarina entrou nesse cenário. E virou objeto de desejo, porque todo mundo queria, no verão, vir para Floripa, vir para Guarda, vir para Garopaba. As ondas são espetaculares, o público é muito legal, e aqui a visão da sociedade em relação ao surf era diferente do que eu tinha em São Paulo e Santos. Aqui o surf fazia realmente parte da sociedade. A sociedade não olhava com preconceito. Uhum. A galera do surf fazia parte da sociedade como um todo. Era uma cidade pequena, Florianópolis tinha quando eu cheguei tinha 125 mil habitantes. Então era uma pequena capital e o surf fazia parte disso. A elite de Florianópolis, todo mundo era envolvido. Então a praia era um lugar muito eclético, né? E aí, quando a gente teve essa oportunidade, e aí a gente quebrou esse establishment entre São Paulo e Rio. Santa Catarina entrou, não só com bons atletas, tendo bons resultados, como realizando bons eventos e grandes eventos. As grandes marcas começaram a olhar para cá e falar, que cenário lindo para se fazer um campeonato. O poder público apoiando, porque a sociedade tinha uma coisa. Fora que é um lugar magnífico, né? E o que você vê assim como uma diferença mais marcante entre tecnologia, materiais, das pranchas que faziam naquela época e das pranchas que são feitas hoje? Não vejo muita diferença, não. Eu vou te falar que até assim, um dos grandes focos da minha vida nos últimos anos, como designer, né, eu posso dizer que eu deixei de ser shaper há muito tempo, né, ser simplesmente uma pessoa que botava a mão na massa. Não que botava, ainda ponho muito a mão na massa, não em produção de escala, mas assim, deixar de ser só artesão. Porque qual que é o grande diferencial? Eu acho que é uma forma de pensar, eu posso falar porque eu faço parte desse grupo, né? Qualquer elemento de performance, você tem que ter um designer por trás, tem muita ciência por trás. Nós fabricamos prancha da mesma forma que se fabricava nos anos 50 para 60. Os materiais ainda continuam muito parecidos, a metodologia de fabricar. Não, mas as pessoas podem dizer, não, mas as pranchas são tão diferentes. Não, a forma mudou, mas a forma de fabricar ainda é a mesma. A fábrica, aquela artesania. Aquele cheiro de entrar dentro daquela fábrica. Que é uma delícia quando você vai de vez em quando, mas quando você vive lá dentro, é uma contaminação muito forte. Hoje a nossa fábrica, por exemplo, não tem cheiro. A gente trabalha com produtos que não tem mais cheiro, não tem mais a contaminação
gasosa, não tem mais agentes voláteis. Então, toda uma modernidade disso. Mas a forma de fabricar prancha ainda continua, aquele bloco, uma longarina no meio, lamina. E agora tem fibra de carbono. Não, fibra de carbono a gente começou a desenvolver, faz prancha em 83, 84, eu trabalhei com esses materiais na Holanda, os holandeses que faziam pranchas na França. E volume, estudo de volumetria. Putz, isso eu já aprendi com o pessoal do windsurf lá em 84. Então, tem muita reedição, mas assim, quando você olha o progresso, a forma de fabricar é a mesma coisa. Entende? Então, eu acho que tem aí um detalhe que é muito importante. O surf, ele... Eu vou pegar um exemplo da arquitetura. Quando você vai fazer arquitetura, muitas vezes você vai fazer um novo ambiente, chama um arquiteto, fazer o projeto luminotécnico, do mobiliário e tudo mais. O arquiteto vai lá, projeta. Por que o arquiteto? Porque o arquiteto está em contato com novas tecnologias, novas tendências, ele vai fazer ele entende de ergonomia, ele entende de uma série de coisas. E aí ele faz o teu projeto, daquele teu ambiente todo, te entrega, aí você vira para ele e fala assim, agora faz. Ele fala, faz o quê? Faz a mesa. Instala a lâmpada. Ele falou, não, cara, eu não sei fazer isso. Você vai ter que chamar um bom marceneiro, você vai chamar um eletricista e eles vão executar o meu projeto. Só que no surf, quem domina o design é o marceneiro, o eletricista. Porque não tem essa cultura da ciência. Porque shapear uma prancha, fazer uma prancha, demanda de habilidade artesanal. O fato de você ter uma habilidade artesanal avançada não te faz um bom designer. E talvez o bom designer nem tenha habilidade artesanal. E o surf tem uma barreira de entrada, e essa barreira de entrada é a habilidade artesanal. Eu, por sorte, tenho habilidade artesanal. E a gente tem na nossa história do surf grandes designers que tinham habilidade artesanal. Você tem o McTavish, você tem o Simon Anderson, você tem o Dick Brewer, você tem shapers que eram designers. Eles trouxeram coisas novas. Você tem o Mark Richards, que trouxe as biquílias, o Simon Anderson com as triquilhas, você tem o Ricardo Bocão, que trouxe o conceito das 4 quilhas. São designers, gente que sabia fazer, mas pensou. E tem muita gente que copia muito bem esses projetos. Repete esses projetos e lapida esses projetos. Mas a inovação vem do design, vem do experimentalismo. E o experimentalismo no surf é comandado basicamente por quem tem habilidade artesanal. E nem sempre faz com que o progresso tecnológico venha através... É muito lento. Por isso nós lentos. Eu acho que tem aqui hoje está acontecendo uma ruptura. Né? Onde tem gente que já está conseguindo projetar e mesmo assim não tem habilidade artesanal. E tem um conjunto de gente com grande habilidade artesanal, que é muito valioso, eu não estou desqualificando, né? Muito pelo contrário. Hoje em dia, cada vez menos tem gente com habilidade artesanal, né? E isso é a escassez do planeta. Ter ideias todo mundo tem, saber fazê-las é outra coisa. Agora, juntar a ciência, ter as ideias e a habilidade artesanal, aí está a fórmula de sucesso. Né? Então, quando a gente fala das pranchas, eu vejo que as pranchas continuam muito parecidas, elas foram sendo lapidadas lentamente. Então, na minha cabeça, hoje tem uma ruptura de processo acontecendo, tem um movimento aí bem de vanguarda com as piscinas de onda. Então, vejo que são 2 esportes começando a se materializar para se separar lá na frente. Assim como o skate lá atrás é um esporte que surgiu dos surfistas querendo praticar o surf fora d'água para treinar, né? Então, você tem caras super talentosos que falam assim, vou fazer uma prancha com umas rodinhas para poder brincar nessa rampinha. E foi assim. Sim. E hoje em dia são esportes completamente... São irmãos, mas são completamente diferentes, com estruturas, infraestruturas, técnicas. E eu posso dizer, na minha opinião, que o skate ultrapassou o surf. Costumo dizer que o surf era o avô de todos esses esportes que vieram na cauda dele. Tanto que as grandes marcas de surf patrocinaram o progresso desses esportes, depois eles ganharam autonomia, né? Sim. Então, eu vejo que o surf de piscina também, no meu entender, é um esporte que lá na frente vai ser visto de forma diferente. E sem demérito, para quem aprende a surfar e surfa bem na piscina, as pranchas de piscina serão drasticamente diferentes. Com certeza. Vai haver uma ruptura de materiais e arrisco a dizer que vai ganhar a vanguarda tecnológica.
Porque ali você pode experimentar, testar, e nem sempre o que funciona no mar funciona na piscina. Exato. E na maioria das vezes o que funciona bem na piscina é uma droga dentro da Exato. coisa. Então, hoje ainda o cara que surfa numa piscina quer levar a prancha que ele surfa na praia. Mas logo, logo ele vai ter a prancha dele de praia, a prancha dele de piscina, e a prancha de piscina dele, se marcar, vai ter uma tecnologia que, vai ser um negócio aeroespacial, sacou? E aí, essa é uma corrida interessante, porque aí vão entrar os designers, vão entrar formas de fabricar diferentes, e aí tem, sim, um grande avanço tecnológico para acontecer. Só que lá na frente vai acontecer, que o campeão mundial de piscina é um garotinho de 13, 14, 15 anos, assim como é o cara do snowboard, skate, né? e no skate também. Que talvez com 17, 18 já não tem mais nem joelho, de tanto aéreo que ele deu, numa altura absurda, coisa que no mar ele talvez nem consiga, e o dia que você levar ele para surfar na praia, ele vai falar assim, ai, mas essa água coça. Não, entendeu? Hoje Para em ele, dia já existem crianças que surfam na piscina, em Boa Vista ali, fenômeno. que não sabem surfar no mar porque não sabem perceber a onda. Não, lógico. Não tem leitura. Não tem leitura. E as ondas são realmente diferentes. Né? E eu acho que essa dinâmica vai agregar muita coisa. Eu acho que principalmente, no meu entender, na construção da prancha. Que, afinal de contas, né, o surf é feito só de 3 elementozinhos. O resto é tudo blá, 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 é tudo acessóriozinho. Que é surfista, onda e prancha. Sim. Né? E eu tenho a dádiva de conseguir fazer esse elemento de intersecção entre o cara, a pessoa, o indivíduo, o surfista, a pessoa e a onda. A onda é coisa da máquina que fez, ou do Netuno que trouxe. E tem uma prancha que você se lembra, porque você fez prancha para milhares de surfistas bons, profissionais, campeões. Tem uma prancha que, cara, aquela prancha não te sai da memória, da cabeça de... Cara, eu vou dizer que eu tenho, assim, na minha história profissional, eu tenho uma centena de pranchas mágicas que eu lembro delas, e cada uma muito bem ajustada para cada momento, e tem aquele encontro mágico, né? Porque não existe prancha mágica, existe a combinação mágica, né? Aquele indivíduo e aquela prancha. Exatamente. Então, eu tenho N histórias de pranchas que eram horríveis, a pessoa devolveu para odeio essa prancha, e outra pessoa pegar para surfar depois e ser a prancha da vida dele. E eu tenho N histórias na minha vida do cara comprar uma prancha e surfar e falar, puta, essa prancha é uma porcaria. Guardar. 2 anos depois, a prancha dele quebrou, ele, tô sem prancha. Pegar aquela prancha e ela se transformou numa prancha mágica. Ele não estava preparado para ela naquele momento. Tem histórias minhas, assim, que eu aprendi muito com caras como o Pio Pereira, que tem um surf muito leve, com o Teco Padarates, que tinha muita força, com o Davi Usadel, que tinha uma habilidade incrível de mapear a onda inteira, sabe? Conseguia circular na onda em todas as potencialidades dela. E cada um desses caras eu aprendi um detalhezinho. Mas em alguns momentos houveram combinações que foram espetaculares. A ponto, assim, de o Teco Padarates fazendo circuito mundial e ele não querer trocar de prancha. Não, mas vamos fazer prancha nova. Não, essa prancha está demais. A prancha velha tem que repintar, tem que consertar toda, ficou pesada, encharcada. Reforma. Cara, essa prancha é mágica. E hoje, a cabeça do surfista profissional, ele trata a prancha como se ela fosse um objeto descartável. Ele ganha 100 pranchas por ano, eu digo que é prancha guardanapo, usa e joga fora, usa e joga fora. E a prancha mudou para esses caras que são da ponta, virou um objeto descartável. E eu acho que isso é uma falha. E é uma falha do surfista, é uma falha nossa, fabricante de pranchas, que não fazem pranchas para esses caras que realmente é tudo que ele queria ter. Entende? Aquela peça de valor. Eu acho que o circuito mundial hoje ele está extremamente monótono. A prancha é um objeto que está lá, os caras gostam, curtem, mas o cara ganha dezenas dessas pranchas e fica usando. Quando eu acho que um cara como o Felipe Toledo, vamos falar do nosso Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, esses caras tinham que chegar com uma prancha que tinha que chegar num estojo. Sim. Sabe? O cara tinha que abrir um estojo. Ele tinha que tirar uma prancha e de surfariam dentro. muito melhor se fosse aquela... Mas não imagina, única, né? o Mas cara tirar uma prancha de dentro de um estojo, uma prancha que custa $30 mil, $50 mil, uma prancha que o cara ele não ganha, ele tem que ser escolhido para ter. Mas para isso tem que ter muita tecnologia. E os fabricantes continuam fazendo a mesma prancha
que ele faz para o usuário comum, mas com menos resina, com menos fio, porque tem que ser levinha, espuma mais leve, uma prancha que qualquer coisinha que der errado quebra no meio. Cara, o cara está disputando um título mundial. Ele não pode ter uma prancha que a quilha sai. Ele não pode ter uma prancha que na volta do aéreo quebra. Não pode. E ele não pode ter uma prancha que quando ele volta do aéreo quebra o tornozelo dele. Cara, a prancha tem que agregar muita tecnologia. E eu acho que aí vive uma oportunidade incrível. Então, aos meus 49 anos de carreira, e se eu agregar ali uns 6 a mais, e quando eu tentei fazer a primeira prancha com uma tábua de passar roupa, né, aos 9 anos de idade, eu acho que tem aí um horizonte espetacular de desenvolvimento, porque o surf está, no ponto de vista de prancha, está parado. Ah, mas tem máquina de shape. Isso é ferramenta. É o que eu falo, né? Uma ferramenta que pode exacerbar a mediocridade do designer. O que eu falo como poeta, né? O poeta pode escrever o poema de várias formas. Ele pode pegar uma caneta pena, com tinteiro, escrever lá o poema num papiro. Pode escrever com uma máquina de escrever, né? Pode usar um editor de texto, tira o parágrafo daqui, põe para cá, tal. Mas ele pode escrever a Garota de Ipanema num guardanapinho na lanchonete. Ou seja, quando o poeta e o designer é realmente foda, não importa a ferramenta. Entendeu? A ferramenta vai exacerbar a mediocridade, mas também vai valorizar o talento. Quando o shaper e o designer aprender a usar mais as ferramentas que estão à disposição dele, os materiais tecnológicos que estão à volta dele, quando ele enxergar aquela peça feita diferente, uma nova plataforma, a cabeça explode. Entende? Então, acho que tem uma estrada enorme de vanguarda, de crescimento, que, basta olhar diferente. E o legado que o Avelino Bastos vai deixar no mundo do surf? Eu acho que é essa provocação. Meu maior legado é ser provocativo, tentar mostrar um caminho diferente, criar algo diferente, contestar o establishment. Eu acho que eu tive a oportunidade de contestar o establishment que estava proposto de uma hegemonia de competição. Eu tive a oportunidade de estar em todas as questões que envolveram o surf. Eu acho que eu só não pertenci efetivamente, politicamente, de uma entidade. Só isso eu não fiz e não quero fazer mesmo. Mas eu fui surfista iniciante, fui fabricante de prancha, fui competidor, formei uma equipe, formei uma empresa, fui empresário, montei uma equipe de competição internacional, organizei campeonatos internacionais, fiz com o Teco durante muito tempo o WCT, eu, o Xande e o Teco Padarates. Então, acho que eu vi o surf em todas as facetas. Organizei as equipes que foram para os primeiros mundiais amadores, em 86 na Inglaterra, 88 em Porto Rico, que tivemos o Fábio Gouveia como campeão mundial, em 90 no Japão, o último campeonato amador do Kelly Slater. Então, eu pude enxergar, né, esse surf progredir de várias facetas. E eu acho que o meu maior legado, acho que é entregar essa provocação mesmo, sabe? Falar assim, isto pode ser melhor, pode ser diferente. Cara, é assim, uma coisa sensacional que eu reparei esses últimos anos que eu tenho acompanhado as seleções nos mundiais ISA, né? É que aquilo que a gente via que a gente achava os americanos demais, os australianos demais, e a gente tinha aquele desejo de pertencimento. Hoje é o contrário. A gente passa com a amarelinha e todo mundo olha. E a gente fala, puta, cara. Então, assim, um agradecimento que eu hoje tenho a você, a todo esse trabalho, essa geração, que no caso eu fiz parte como surfista. Sim. Hoje estou num outro lado, mas é que a gente passa e as pessoas olham e falam assim, cara, esses caras são os caras. Eu tenho que te falar assim que nesse momento da minha carreira é muito legal, eu estou indo, né, numa fase onde eu me sinto a minha fase mais criativa, mais provocativa de mim mesmo, porque essa provocação que eu falo de legado, ela é feita para mim, é contra mim mesmo, eu sou provocativo, né? Como é que eu faço isso aqui melhor? Como é que eu faço isso aqui mais rápido, mais eficiente? Como é que eu faço isso aqui funcionar melhor?
Então, vivo com essa provocação, isso vem desde a primeira prancha. Mas eu olho hoje, por exemplo, alguns legados que estão por aí, né? Amigos meus, como Jordão, como Mauro Rabelais, que são pessoas que conviveram aquele embrião da minha carreira e tudo, e hoje pessoas de destaque conseguem entregar para o esporte tanto, né? Ver o Teco Padarati liderando a CBS, ver o que ele transformou aquela entidade que estava esquecida, degradada, roubada. E ele me falou uma coisa, e essa semana, o que ele me falou fez todo sentido. Ele falou assim, Kika, daqui a pouco, lá na frente, as pessoas vão ter orgulho de escrever CB Surf em uma camiseta. E a gente está tendo agora a etapa do base, e é uma etapa em que são times estaduais. Sim. E todos os times nos seus uniformes CBS. tem o logo da CB Surf. Eu dedico assim, olha, teve gente muito bacana que trabalhou essa entidade, como o Juca Barros lá atrás, Juca de Barros, né, do Paraná, outras pessoas que levantaram. Eu vi a formação da Abrasa, né, vi a formação da Brasp. Me afastei desse movimento porque eu não queria envolvimento político mesmo, não é minha parte, eu sou empreendedor, empresário, não tenho essa vocação. Mas quando o Teco assumiu, eu falei, cara, se é para fazer, brother, eu sei que é uma bucha, mas se é para fazer, faz bem feito, cara. Tu tem tudo que precisa, né? E, cara, impressionante. Estou impressionado com o trabalho dele, o legado que ele vai deixar para o esporte. Eu acho assim, quem assumir essa entidade no futuro tem uma régua bem alta. Sim. Porque o que ele conseguiu transformar a entidade, mostrar o potencial que essa entidade tem e fazer o trabalho que ele está fazendo, eu acho que ele está devolvendo para o esporte tudo que o esporte deu para ele, para mim e para todos nós. Né? Eu acho que é um alicerce que nos faltava. Né? E eu fico muito orgulhoso de ver que aquele garotinho que eu conheci, com 13 anos de idade, fazer o que está fazendo agora, fico muito orgulhoso dele, porque algumas pessoas dizem assim, não, que você ensinou o Teco. Eu falei, não ensinei nada, cara. Eu simplesmente mostrei uma direção, né? Ele olhou a direção, ele olhou para mim e falou, faz sentido, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Então, ele me construiu, ele me provocou nas minhas provocações, e eu provoquei ele nas provocações dele, e eu posso fazer uma lista de pessoas que fizeram isso. Então, ninguém faz nada nessa carreira sozinho. Eu não estou aqui, não cheguei até aqui sozinho, né? Eu tenho um grupo, eu represento, eu tenho um nome conhecido, tenho uma marca conhecida, como eu já falei, né? Já fiz tanta coisa, mas nada disso foi um negócio meio sozinho, não. Eu simplesmente fui um dos provocadores, mas fui muito provocado, né? Tive muito input, né? E um desses caras é o Teco Padarati mesmo, me exigiu muito que eu realmente tivesse que equipá-lo à altura do que ele estava lá, porque ele falou assim, eu não vou andar com prancha de gringo, eu quero andar com as nossas pranchas, quero chegar lá, a gente fazendo. Então, vamos fazer, e eu vou dar o meu melhor. E nós conseguimos isso, né? Porque essa geração do Teco, do Fabinho, do Pio Pereira, esses caras do Petros, quando foram para fora, eles foram integralmente patrocinados por empresas brasileiras, usando roupas de borracha brasileira, usando pranchas integralmente brasileiras, e patrocinados com cruzeiros reais, com dinheiro brasileiro, com mercado brasileiro. Então, hoje, eu tenho uma colocação que eu quero fazer hoje, que é muito importante. Hoje nós temos aí... Vou voltar a uma coisa que eu falei no começo, né, que eu vi da marginalidade ao ouro. Mas eu vou falar uma coisa bem importante e eu quero marcar isso aqui. Cadê o ouro? Cadê o ouro? Porque, vamos ver, quando a gente olha essa geração magnífica que nós temos, e não há irretocável, uma geração tal do Brazilian Storm, é um grupo intocável, são brilhantes, maravilhosos. Mas eu participei de um movimento onde nós tínhamos revistas, criamos circuitos, construímos ídolos, fomos ídolos, construímos marcas, fizemos muita coisa. Eu fiz parte de um grupo muito importante. Gente como Cláudio Martins, que fundou a Fluir, Romeu Andreata, Flávio Sidão, que criou uma Surfwear e determinou os parâmetros, Alfo Lagnado, Morongo, caras como Bocão, que trouxeram a comunicação
por esporte, pessoas que, como Flávio Bobaide, que criou Renato Ickel, que criaram establishments de coisas assim. Esses são os fundamentos. Roberto Perdigão, Xande Fontes, gente que realmente trouxe muita coisa. Então, quando a gente... Eu vejo que eu fiz parte de um movimento onde muita gente excepcional colocou muita energia. E quando eu olho hoje e vejo as marcas de surf fechando, Quicksilver, Billabong, Ripicu, essas marcas diminuindo, aí eu me pergunto, se lá quando nós, supostamente, quem olha daqui para trás, fala, o surf lá na época era super amador, super devagar e tal, eu vou dizer para você, o volume que esses jovens, que supostamente amadores movimentavam de negócios no mundo, era absurdamente muito maior do que hoje. E se esses jovens tão brilhantes que nós vemos aí, os grandes campeões hoje, são tão brilhantes, cadê o ouro? Cadê o mercado que eles representam? Cadê esse mercado? Cadê as surf shops? Tinha shopping em São Paulo que tinham 7 surf shops, 8 surf shops, 10 lojas de surf na mesma região. Cadê? Cadê as marcas de surf de sangue mesmo? Está todo mundo patrocinado por marcas que às vezes não conseguem ficar de pé. Cadê o ouro? Se eles representam um grande mercado, somos os caras, cadê o mercado que fez vocês? Cadê o produto que vocês usam que um grupo de jovens que nem surfam gostaria de usar? Porque vocês representam algo que é realmente contra a cultura, inovador, diferenciado de tudo que está à volta. Que o jovem fala assim, eu quero ser que nem aquele cara. E que o avô desse moleque fala assim, porra, meu filho, meu netinho quer ser que nem aquele cara lá. Cadê? Isso eu vi acontecer com o Teco, com o Peterson, com o Fábio. Esses caras representavam um movimento que o Brasil e o mundo quis ser. Cadê essa representação? Se os caras são tão brilhantes hoje, cadê o ouro, mano? Você está devolvendo para o teu esporte o que o teu esporte te deu? Você realmente representa esse grupo? Se representa, cadê o mercado? Cadê? Avelino, vamos deixar essa pergunta no ar. Eu te agradeço imensamente por esse papo, né? Que é um papo, a gente sempre quando senta para conversar são 2, 3 horas, né? Sim. E vamos deixar para uma próxima. Agradeço o convite da RT Record, da podcast Pode Convidar, te convidei. Maravilha, vamos cara. Vamos convidar, de repente, Jordão, vamos convidar... Convida. Vamos levar esse papo, trazer essa história à tona, para a gente, de repente, conseguir responder cadê o ouro? Cadê o ouro? Muito obrigado, Kika. Você representa muito para mim. Você, volta àquela questão, né? Você já me provocou muito. E eu fiz uma coisa muito legal nessa provocação, que foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Eu falei, não quero mais trabalhar com surf competição, eu quero trabalhar na base. E a melhor pessoa que eu tenho para conversar, para entender a base, é a Kika, porque ela sabe trabalhar a base. E para mim a base é quem está começando. Como é que eu ajudo alguém que quer começar a surfar hoje, ter uma boa experiência nesse esporte? Como é que essa pessoa começa? E aí que eu, brincando, fazendo um trabalho de prancha de iniciante, de soft, eu falei, vou entregar design aí, para gente que está começando. Fazer prancha para profissional, cara que sabe competir, é fácil. Já passei por isso. Difícil é ajudar alguém que nunca surfou a ter uma primeira experiência como foi a minha, como foi a tua, inesquecível. Eu quero que essas pessoas tenham esse primeiro contato com uma prancha que eu projetei, que eu criei, sabe? É inesquecível. A primeira prancha, ninguém esquece. A primeira onda, ninguém esquece. E para mim é uma dádiva. Quando eu chego num lugar, eu falo a pessoa assim, cara, minha primeira prancha foi tua. Isso para mim é o presente. E é sensacional para mim, do mesmo jeito que você falou, eu não sei se eu gosto mais de fazer prancha ou de surfar. Eu também tenho esse dilema, eu não sei se eu gosto mais de surfar ou de ensinar. O ensinar, para mim, é uma coisa muito prazerosa, é uma coisa que me dá um retorno energético muito grande.
E uma coisa muito prazerosa que eu tenho tido ultimamente é estar dando aula e ver uma hero com alguém dando aula do lado, porque realmente aquelas nossas conversas trouxeram se materializaram. Um equipamento sensacional, que não é mais aquela prancha de isopor coberta. Sim, né? É uma prancha que tem alma, é uma prancha que realmente tem funciona, tem design. Tem engenharia de materiais. Exatamente. Então... Ela parece uma coisa simples, mas hoje esse tipo de prancha é muito mais tecnológica do que uma prancha que você está vendo no circuito mundial. Mas muito mais. Tem muito mais tecnologia embarcada. Cara, eu fico feliz de ter participado desse movimento. Obrigado, eu que te agradeço. Você foi a incentivadora e a pessoa que me deu dicas assim fundamentais, cara. Porque para entender aquilo eu tive que sair de onde eu estava, lá daquele surf de competição, de alta performance, e entender a cabeça de quem está ensinando. Como é que eu te ajudo a fazer isso melhor? E também é um mercado muito grande, né, Vini? É um mercado, mas eu acho que ele começa por esse prazer de você entregar algo para aquilo. Porque o mercado vai acontecer se o produto vai ser legal, sabe? O produto tem que ser legal. Eu digo que hoje o meu principal patrocinado na minha carreira é o meu produto. Muito mais do que os atletas, muito mais do que os canais de divulgação. É o produto. O produto tem que ser o que ele diz. Ele tem que dizer o que é e ser o que ele diz, entendeu? Então, o meu principal foco hoje é o produto. Eu olho para aquilo, eu falo assim... Como é que eu ajudo alguém a ser melhor no que ela está tentando fazer? Porque a única coisa que importa é isso. Porque ao final, quando você entrega aquela peça para a pessoa, e eu tento explicar isso para todo mundo que trabalha comigo, aquela peça é a mesma peça que eu peguei a primeira vez. Falei, uau! É aquele olhar, é o brinquedo. Sim. É o brinquedo, aquele brinquedo que te emociona por dentro, você põe do lado da tua cama, você está esperando amanhecer para ir para a praia. Aquilo tem tanto valor para aquele indivíduo. E principal, uma coisa que eu valorizo absurdamente. Alguém que trabalha, ganha seu dinheiro, põe suas horas no que faz, ela resolve pôr a mão no bolso para comprar um produto que eu faço, para mim isso tem um valor excepcional. Ela escolheu fazer isso comigo. Então isso para mim tem que ser... Aquela peça é uma peça importantíssima. Não importa quantas eu faça ou quantas eu fiz. Aquela peça é importantíssima, porque é importante para aquela pessoa. E quando você isola o teu trabalho naquilo e pensa naquela pessoa, a dimensão da carreira é outra. As pessoas, não, o cara faz isso porque quer ganhar dinheiro. O amor pelo que a gente faz é o mais importante. Pô, né? Faz toda a diferença. Eu sou muito grato da vida ter me dado essa oportunidade. Ter essa influência no esporte, de fazer um brinquedo que conecta a pessoa à onda. Ponto. Esse é o ponto. Essa interação, ponto. Que show. Ponto. Para mim é tudo. Que show. É a minha diversão, cara. Cara, eu fico muito feliz nesse papo maravilhoso. Obrigado. Cara, sou super sua fã. E eu vou continuar usando suas pranchas forever. Obrigado. E é isso. Isso aí. Obrigado, Kika. Obrigado você. Tamo juntos.